Boa tarde, boa noite para vocês, sejam super bem-vindos ao canal Paloma Quiluca por aqui. Tem dica de cultivo para híbridos, para espécies também como combater pragas. Hoje eu venho falar de um assunto muito importante, que é um ataque que assim é o terror de todo mundo que cultiva orquídea, já aconteceu com a gente também, tá? Por isso que eu vim falar um pouquinho sobre isso, como a gente conseguiu eliminar e os erros que a gente cometeu, que foi justamente fatal para que essa orquídea aqui viesse a morrer rápido, tá? Foi o que aconteceu. Essa daqui nós conseguimos salvar ela com a dica correta de um canal no YouTube, tá? Mas essa daqui foi justamente por causa dessa dica de outro canal que a gente acabou perdendo ela muito rápido, por erros justamente, né? Nessa parte de combater esse fungo. Hoje eu venho falar justamente de um fungo que ele é causado do solo, tá? Que é justamente ele ataca a orquídea no sistema vascular da mesma, ou seja, onde ela absorve a água e nutrientes também. Então, se essa orquídea não está preparada, né, ou seja, não está adubada com todos os nutrientes necessários, que ela venha se desenvolver, que não sinta nenhuma deficiência por falta dos mesmos, esse fungo realmente, tá, ele acaba com a orquídea muito mais rápido. Ele debilita ela muito mais rápido mesmo, tá? Ele se fixa justamente quando ele está um contágio maior e danifica o rizoma da orquídea, tá? Até a coloração dele dá para saber o que está acontecendo. É o famoso canela seca, que na verdade não é nada mais do que o fungo Fusarium sporo, tá? Vou chegar bem perto para poder melhor falar com vocês, tá? Primeiro eu vou contar um pouquinho o que aconteceu com essa daqui. O que aconteceu? Ela sofreu um pequeno machucadinho, tá? E esse machucadinho que aconteceu com ela, a gente não sabia que a gente tinha que selar ou com canela ou com esmalte. Então o que aconteceu? O orquidário ele é úmido, e além dele ser um orquidário ser úmido, tinha um pouco de ventilação, mas não o suficiente, que faz proliferar fungos e bactérias também, tá? Então, justamente nisso, nesse pequeno machucadinho que aconteceu nela, entrou esse fungo pelo sistema vascular da mesma. A gente correu e foi procurar, né, na internet a ajuda de alguém que soubesse. Justamente nós encontramos, sim, tá? Mas não foi algo que teve realmente sucesso, porque realmente tudo deu errado naquilo ali. Então, eu digo para vocês, de forma alguma, cometa esses erros, porque realmente é fatal para a orquídea. A gente retirou essa orquídea de onde ela estava, porque o substrato que ela estava contaminado, então ele foi jogado fora. Esse substrato contaminado com esse fungo não podia ser reutilizado de forma alguma, tá? Aí nós cortamos justamente a parte que estava completamente, né, contaminada, só sobrou esse pseudobulbo aqui, tá? Era uma catleia muito bonita, eu vou ver se eu acho a foto, deixo pra vocês na capa, tá? Aí o que aconteceu? Essa pessoa desse canal falou pra gente que a gente devia cortar os pseudobulbos contaminados, porque quando a canela é seca, fica uma coloração castanha, avermelhada no rizoma e no pseudobulbo. E ele falou, vai cortando, e corta mais 2 pseudobulbos. No total ela tinha mais ou menos uns 5 pseudobulbos, tá? Ele falou que a gente tinha que cortar todos, então o que aconteceu? A gente cortou até o pseudobulbo que não estava contaminado, tá? Porque ele não estava contaminado. Quando você corta, faz o corte, você tem que esterilizar, tá? É claro que não dá tempo da gente esterilizar passando a faca no fogo, ou até mesmo a tesoura no fogo, não dá tempo. Então vocês podem utilizar um paninho ou até mesmo um guardapozinho para vocês fazerem, né? Passar o álcoolzinho no instrumento que vocês vão utilizar, cortante, tá? Aí ele mandou a gente fazer isso, a gente cortou, né? Chegou na parte de onde estava o rizoma, essa parte ela estava um verde clarinho, amarelinho. Só que ele falou que a gente também tinha que cortar essa parte que estava completamente saudável. No final só sobrou um pseudobulbo, quer dizer, uma orquídea que tinha 5 pseudobulbos, só sobrou um. Então o que aconteceu para ela ficar muito mais debilitada? E tem um detalhe bastante importante também nessa doença, é que quando você corta, faz o corte aqui, onde está contaminado, geralmente fica um anel, tá?
cor púrpura aqui. Esse anelzinho significa que ainda tem contaminação desse fungo, tá? Ele necrosa o local onde ele tá. Aí vocês têm que cortar até parecer um verde clarinho, amarelinho clarinho. Não corta de modo algum o pseudobulbo que realmente esteja saudável. Quando você corta justamente o pseudobulbo que também está saudável, além de cortar os que estão contaminados, você vai fazer com que essa orquídea fique mais debilitada, porque ela vai sobrar um pseudobulbo. Esse pseudobulbo vai tentar retirar, tá? Já que o mesmo já não possui tantas raízes saudáveis, porque as mesmas também estão completamente contaminadas e vocês vão ter que cortar essas raízes contaminadas, colocar ele fazer um replante no tronquinho. Ela não tinha como tirar, né, nutrição, ela não tinha um pseudobulbo saudável para retirar nutrientes, para que assim ela pudesse soltar novas brotações, tá? E assim, esse pseudobulbo que a gente retirou, que também estava super bom, foi 2 pseudobulbos retirados bons, tá? E mais 2 daqueles outros anteriores, eram os que estavam realmente contaminados. Aconteceu que ela não conseguiu soltar raízes. E justamente nessa ideia que a pessoa propunha nesse canal dela, ela dizia que a gente tinha que pegar essa orquídea. A gente já tinha retirado ela do local onde ela estava, tá? A gente colocou ela na varanda, onde não pega luminosidade nem sol. Ele falou que a gente tinha que pegar ela, amarrar aqui no tronquinho e colocar mesmo dentro de uma garrafa PET e tampar. Detalhe, aqui tem um pouco de esfagno. Ele mandou a gente molhar ela com um pouquinho de ciacrop para ela poder enraizar. E a gente tampou. Gente, mas assim, foi assim uma coisa absurda. Mas foi fazer isso que aconteceu. Não tinha ventilação no local onde ela estava, que era justamente dentro da garrafa PET, porque não tinha furo. Falou que a gente não podia furar. Então o que aconteceu? Proliferou de novo esse fungo na mesma. Por quê? Ela estava com corte. Esse corte, por mais que ele foi selado, não foi suficiente, porque dessa vez a gente selou, igual ele tinha falado que tinha que fazer, né? A gente passou até um esmalte, não adiantou. A proliferação foi muito pior e devastadora mesmo, porque o que o fungo gosta é o quê? Lugar úmido, sem ventilação e muito quentinho. Foi o que aconteceu. Tava muito quente dentro da garrafa, tá? Então, assim, tava muito úmido. Então, ele proliferou, assim, de uma forma, assim, absurda. Em poucas semanas, ela já estava completamente necrosada, tá? O que antes era um castanho, que já não existia, porque a gente tinha recortado essa parte contaminada. Voltou de novo a contaminação, mas essa contaminação, né, desse fungo sofreu justamente uma alteração genética no mesmo. Porque ela não tinha como se defender. A gente não tinha colocado nem adubo dela aqui, o Rimitsu. Que falou que não podia, que era só um pouquinho de ciacrop para ela enraizar. Ela ficou muito debilitada. Ela começou a necrosar todinha. E eu fiquei desesperada, porque era uma flor, coisa mais linda. Floresceu poucas vezes aqui, bem antes do primeiro orquidário. Né? Dadas as circunstâncias, foi isso que aconteceu com essa daqui, tá? Mas vou mostrar pra vocês outra que a gente teve bastante sucesso, tá? Porque a gente fez totalmente diferente do que foi dito. Ela também teve esse problema com canela seca, tá? Aí o que a gente fez? A gente amarrou ela no tronquinho, mas primeiro a gente tirou todo esse pseudobulbo que estava contaminado, que na verdade era só 2 pseudobulbo contaminado, tá? Eles estavam castanho avermelhado e o rizoma estava com um anelzinho púrpura, igual eu comentei com vocês, tá? Ela foi retirada aqui, de dentro do orquidário, foi colocado justamente na varanda, local onde não tem iluminação excessiva e não tem sol. Aí eu já fiz totalmente diferente. Eu pendurei ela lá. Não coloquei ela na garrafa PET de modo algum. Deixei ela assim, dessa forma livre. Coloquei nela Rimitsu. A gente selou essa parte que foi cortada, tá? Sempre utilizando a técnica de higienização desses negócios, tá? Sempre que você corta o que tá contaminado com fungo, você tem que esterilizar ou com fogo ou passar álcool com
guardanapozinho, mas sempre toco guardanapo, nunca utilizo mesmo, porque aí pode ficar o funguinho, tá? Bastante cuidado nesse quesito também. Aí selamos justamente com um esmalte e amarramos ela nesse tronquinho aqui, tá? Vocês podem colocar um tronquinho de sanção do campo, ou até mesmo um tronquinho de café, depois acompanho com a cachepô. Aí coloquei aqui, ó, vocês podem estar vendo. Foi a primeira vez que a gente colocou bem pouco esfagno abaixo de suas raízes. Ela tinha um pouco de raízes, tá? Não tantas. Então a gente fez da seguinte forma. A gente utilizou um enxofre Dime, tá? Vou falar pra vocês como ele também reage nesse quesito e como ele melhora a resistência das orquídeas quando elas entram em contato justamente com essas pragas. Então é muito importante que vocês peguem essa orquídea contaminada e deixem ela longe das outras, porque é um processo de recuperação, tá? Vocês têm que ter bastante paciência também. Então o que acontece? Quando ele ataca a orquídea, de modo algum você pode cortar essa adubação, tá? Porque ela vai ajudar a sua orquídea a voltar. Aí o que acontece? Ele começa a atacar as raízes e ele vai avançando em direção às folhas, tá? Aí o que acontece? Até as raízes ficam um castanho avermelhado, vai subindo nesse pseudobulbo. E esse pseudobulbo vai ficando também um castanho avermelhado, vai subindo até as folhas. E ela começa a murchar. Realmente, né? Ela fica murchinha. Aí quando a gente faz o corte, né? Que é pra retirar essa parte contaminada, a gente vê junto no... Pera aí que eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Nessa aqui. Bem aqui assim, ó. Nesse anelzinho aqui, ó. Perto do rizoma. Vocês conseguem ver amplamente. Parecendo um anelzinho de cor púrpura. Significa que ainda tá a contaminação. Vocês têm que retirar. Não esqueça, tá? Faça a higienização do que vocês estiverem utilizando. Ou seja, a tesoura ou seja, a faca. E nós fizemos. Aí quando chegou nessa parte verdinha clarinha, tá? Que tava o verde bem clarinho, com amarelinho, que tava saudável, a gente deixou. Então a gente deixou bastante pseudobulbo dela. Vocês podem estar vendo que tá até artigo, ó. A gente deixou esse e esse. Nós deixamos 3 pseudobulbos que não estavam contaminados, tá? Aí começou a parte de utilização do enxofre, justamente porque o mesmo ele contém em sua composição um componente que é muito legal, porque quando um fungo ou outro tipo de praga for sugar a sua orquídea, ele vai entrar em contato com essa composição e vai matar o mesmo, tá? As células dos fungos, elas são permeáveis ao enxofre, podendo absorver de 2 milímetros de enxofre. E uma vez dentro dos poros fugídicos, justamente esse enxofre, tá? Ele atua rompendo, né? E fazendo com que o sistema respiratório, tá? Da cadeia de fungos não consiga de forma alguma se alimentar daquela orquídea. Porque tem sulfeto, tá? De hidrogênio. Ele corta, tá? Totalmente a cadeia respiratória mitocondrial, justamente desse fungo ou de outros tipos de pragas, tá? Porque acontece aqui, ó, podendo causar a transferência de íon de hidrogênio para o enxofre, ao invés de oxigênio, que seria o que o fungo ou outro tipo de praga se alimenta também da orquídea, tá? Que é assim que eles atacam. Ele então resulta justamente na produção de sulfeto de hidrogênio, que é uma substância tóxica que causa automaticamente a morte de fungos e outros tipos de pragas também, tá? Então, uma parte aqui bastante importante nesse processo aqui de recuperação é que você mantenha sempre esses objetos, se vocês vão estar utilizando, sempre, tá? Completamente higienizados. Outra dica que eu também vou dar para vocês nesse processo de recuperação. Quando você recupera a orquídea utilizando justamente o tronquinho, onde ela vai ter o sistema de uma boa drenagem, ela não vai ficar encharcada, entendeu? Então não vai atrapalhar, ela vai ter uma ventilação muito boa, então não vai ter essa proliferação justamente desse fungo, ele não vai conseguir proliferar. É claro que vocês quando forem utilizar fortinho fungicida ou até mesmo enxofre, utilize sempre máscaras, EPIs, tá? É uma viseira,
Coloque também uma luva ou até mesmo um óculos. Vou deixar no card para vocês, tá? Dicas sobre utilização de equipamento de proteção. Vou estar fazendo a rega certinho só quando ela secar. E assim, no quesito para utilizar o enxofre, mais ou menos vocês podem, né, também vou deixar para vocês um card, quantidade correta. Vocês podem estar utilizando também todas as outras orquídeas, para que ninguém fique com essa contaminação. Vocês vão estar fazendo um dia, pode escolher na segunda-feira, vocês vão estar utilizando o enxofre Dime. E se vocês fazem uma adubação que é de 15 em 15 dias, vocês têm que esperar pelo menos uns 3 dias, ou pelo menos uns 2 dias, até fazer a utilização do produto. Aqui a gente utiliza o Remitsu, tá? Então ele fica falando de 3 em 3 meses. Molhou a orquídea, ela recebe a adubação. Então assim, não vai ter essa parte de realmente, né, ter uma reação química entre os dois componentes que são totalmente diferentes. Então nunca, em hipótese nenhuma, vocês façam assim, utilize o enxofre e misture com componente de óleo de nim, ou até mesmo outras composições, tá? Não utilize ele sozinho, diluído na água. Vou pegar aqui uma orquídea saudável, essa aqui também já tá recuperada, tadinha, para melhor descrever para vocês o que eu tava falando. Pera aí, chegar bem pertinho, baixar para vocês. Quando esse ataque ele justamente começa aqui assim, ó, bem lá no fundinho aqui, ó, chegar mais perto pra vocês verem. Ela fica com uma coloração castanhinha avermelhada, tá? E vai subindo do rizoma até as raízes, vai subindo pro pseudobulbo também, vai ficando essa cor. Aí o que acontece? Esse castanho avermelhado, o pseudobulbo ele começa a murchar, ele fica muito murcho e bastante enrugado, porque ele já não tem mais nutriente, ele já não tem mais água ali armazenada de forma alguma. Aí a coloração ela também vai mudando um pouco, vai ficando até mesmo um pouco mais púrpura, né? Um arroxeado bastante intenso, que é o momento que vocês têm que correr para salvar a sua orquídea, tá? Deixei para vocês um pouco sobre esse assunto, espero ter ajudado a todos, tá? Desejo sucesso no cultivo de todos vocês e bastante cuidado, tá? Porque é uma contaminação assim que a gente tem que fazer o maior rápido possível os métodos para eliminar essa praga, para que não venha acontecer com as outras orquídeas, tá? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.